Você já se perguntou o que se esconde nas sombras do nosso mundo? Casos modernos de caça às bruxas continuam a ocorrer em sociedades onde a crença na magia permanece forte. Ainda hoje, linchamentos e queimaduras são reportados regularmente em vastas regiões, como a África subsaariana, a Arábia Saudita e Papua Nova Guiné. Esses atos de violência não são relíquias do passado, são realidades trágicas. Alguns países promulgaram leis contra a feitiçaria, mas somente a Arábia Saudita aplica a pena máxima, a morte por prática de bruxaria. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados condena essas caças às bruxas como enormes violações dos direitos humanos. A maioria das vítimas são mulheres e crianças, mas idosos e grupos marginalizados, como albinos e pessoas vivendo com HIV, também não são poupados. Frequentemente vistos como um fardo para suas comunidades, esses indivíduos enfrentam abandono, fome ou morte violenta, às vezes pelas próprias famílias, em atos brutais de limpeza social. O que alimenta essas caças às bruxas? Pobreza, epidemias, crises sociais e ampla falta de educação. Liderando as caças estão frequentemente figuras influentes da comunidade, ou os chamados bruxos, que podem lucrar economicamente cobrando por exorcismos ou vendendo partes do corpo das vítimas que condenam. No Oriente Médio, relatos perturbadores emergem. Nos dias 29 e 30 de junho de 2015, militantes do grupo terrorista ISIS decapitaram 2 casais acusados de feitiçaria na província de Deir ez-Zor, na Síria, alegando o uso de magia para a medicina. Anteriormente, militantes do ISIS executaram mágicos e ilusionistas de rua na Síria, Iraque e Líbia. Enquanto isso, a Arábia Saudita mantém sua dura campanha contra a bruxaria e feitiçaria. Apesar das definições legais vagas, milhares foram presos ao longo dos anos por praticar magia, a maioria mulheres. Só em 2009, 118 prisões foram reportadas na província de Meca. No mesmo ano, a Human Rights Watch criticou os tribunais sauditas por uma caça às bruxas literal sancionada pela polícia religiosa. Os casos são aterrorizantes. Em 2006, Fawza Fali, uma mulher analfabeta saudita, foi condenada à morte por decapitação após ser acusada de lançar feitiços de impotência, apesar de alegações de que sua confissão foi forçada. Em 2007, várias sentenças de morte foram aplicadas por acusações relacionadas à feitiçaria, incluindo a execução de Mustafa Ibrahim por usar feitiçaria para separar um casal. No mesmo ano, Abdul Hamid bin Hussein bin Mustafa al-Faqi foi condenado por produzir um feitiço de reconciliação. Talvez o caso mais conhecido tenha sido o de Ali Sibat, um apresentador de TV libanês condenado à morte por fazer previsões astrológicas publicamente. Sua sentença foi momentaneamente anulada, depois restabelecida e finalmente suspensa pelo Supremo Tribunal em 2010 por insuficiência de provas. Entretanto, execuções por bruxaria continuaram, como as de Amina bint Abdul Halim Nassar em 2011 e Murray bin Ali bin Issa al-Assiri em 2012. No Oceano Pacífico, a nação insular Papua Nova Guiné oferece um quadro assustador. Embora a prática de magia branca, como a cura pela fé, seja legal, a Lei da Feitiçaria de 1976 criminalizava a magia negra, com penas de até 2 anos de prisão, até ser revogada em 2013. Ainda assim, torturas e assassinatos extrajudiciais de supostos bruxos, principalmente mulheres, persistem. A prática se expandiu das áreas rurais das terras altas para os centros urbanos, impulsionada pelo ciúme e tensões econômicas diante do boom da mineração. Um exemplo chocante ocorreu em junho de 2013, quando 4 mulheres de alta posição social foram acusadas de feitiçaria, brutalmente torturadas, e uma delas, Helen Rombali, decapitada. Defensores dos direitos humanos destacam que esses ataques são frequentes, ferozes e muitas vezes fatais. Sobreviventes carregam cicatrizes horríveis. Uma mulher teve seus órgãos genitais queimados além do reparo, usando ferros em brasa.
Muitos incidentes permanecem não reportados por medo e estigma social, mas comissões governamentais alertam que a violência está aumentando. O subcontinente indiano também luta contra essas crenças sombrias. Em muitas áreas rurais, bruxaria e magia negra ainda imperam na mente das pessoas. Médicos de feitiçaria são procurados para resolver problemas de saúde, financeiros ou conjugais, ao mesmo tempo em que acusações levam a ataques violentos, principalmente contra mulheres. Viúvas e divorciadas são alvos frequentes, muitas vezes despojadas de suas propriedades ou submetidas a punições brutais. Por vezes, os próprios bruxos respeitados incitam as acusações para eliminar rivais sem consequências. Entre 2001 e 2006, somente o estado de Assam registrou cerca de 300 assassinatos relacionados à bruxaria. Odisha, Bihar, Jharkhand e Chhattisgarh acumulam registros tão sombrios quanto, com dezenas de mortes, agressões e suicídios ligados a acusações de feitiçaria. Nas comunidades de trabalhadores de chá de Bengala Ocidental, as caças às bruxas provêm do estresse e pressão social. Sobre trabalhadores tribais. Em muitos casos, as mulheres acusadas não têm a quem recorrer. Isoladas e analfabetas, lutam para denunciar crimes ou pedir ajuda. Estudos mostram que menos de 2% dos responsáveis por caças às bruxas são condenados, perpetuando uma cultura de impunidade. O Nepal compartilha essa triste realidade. Caças às bruxas afetam desproporcionalmente mulheres de castas baixas, impulsionadas por superstições arraigadas, analfabetismo, discriminação de castas, dominação masculina e dependência econômica feminina. As vítimas sofrem espancamentos, tortura, humilhação pública e até assassinatos, enquanto familiares também podem ser violentados. Em 2010, um ministro declarou que a crença em bruxaria é uma das piores formas de superstição profundamente enraizadas em nossa sociedade. Na África subsaariana, horrores semelhantes persistem. O medo dos bruxos desencadeia caças periódicas, onde caça-bruxas identificam suspeitos, frequentemente resultando em linchamentos. Países como África do Sul, Camarões, República Democrática do Congo, Gana, Quênia, Serra Leoa, Tanzânia e Zâmbia são os mais afetados. Crianças também são acusadas e atacadas. Em Gana, em 2001, uma mulher entrou com uma ação judicial após ser rotulada de bruxa, um sinal da crescente conscientização, mas também da persistência da prática. Muitas acusações nascem de disputas familiares por propriedades. Relatos do povo Bemba, na Zâmbia, em 1935, descrevem caça-bruxas que mesclavam crenças cristãs e indígenas para consolidar seu poder. Em partes da África do Sul, centenas morreram em caças às bruxas desde 1990. O Quênia presenciou um incidente brutal em 2008, quando multidões queimaram vivas pelo menos 11 pessoas acusadas de bruxaria. Relatórios da Gâmbia, em 2009, revelaram médicos bruxos patrocinados pelo governo que sequestravam e envenenavam supostas bruxas. Operação supostamente respaldada pelo presidente. Em Serra Leoa, caças às bruxas são acompanhadas por sermões enfatizando a ética social, culpando a bruxaria pelo ódio, ciúme e medo que geram comportamento antissocial. Comunidades valorizam os ensinamentos desses caça-bruxas sobre responsabilidade social e cooperação. As caças às bruxas modernas são um lembrete assustador de que medo, superstição e tensões sociais continuam a devastar vidas inocentes sob o pretexto de tradição e justiça. Elas exigem atenção urgente e ação para proteger os direitos humanos e acabar com essa praga persistente.